Olá pessoal, o professor Marlos aqui e hoje nós vamos trabalhar essa lei maravilhosa que é 8.112, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Tá? Então pessoal, como que eu estudo essa lei, esse Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais? Primeiramente é leitura, lei seca, que é o que vai cair na prova de vocês. Tá? Então é bundinha na cadeira e leitura. Professor, eu não gosto de ficar lendo, eu não gosto de ler. Você gosta de dinheiro? Opa, aí sim, né? Gosta de dinheiro. Então, já que você não gosta de ler, pense que você vai estar fazendo isso para ser aprovado no cargo público e ganhar mais dinheiro. Aí sim te deu uma boa motivação, né? Então, galera, não tem erro, é lei seca. E aqui nós vamos estar fazendo alguns resuminhos que vai facilitar a vida de vocês aí, até o entendimento de alguns conceitos que estão nessa lei, beleza? Então, galera, primeiramente, eu quero trazer para vocês uma explicação do que a quem se aplica essa lei. Quem se aplica a Lei 8.112? Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Nós temos os agentes públicos. Quando eu falo agentes públicos, falo em sentido amplo. Aqui nós temos servidores efetivos comissionados, ainda de maneira transitória, todos, de maneira ampla. Tá? Aí nós temos aqui os agentes. Aliás, os agentes públicos, nós temos os agentes políticos, os agentes políticos são aqueles que são os deuses do Olimpo, estão lá em cima. Depois nós temos quem? Os servidores. Servidores públicos. Servidores públicos. Servidores públicos, né, é o que vocês estão estudando, é quem coloca a mão na massa, né, é a peãozada aí do serviço público. Tá? Nós temos servidores públicos. E nós temos também ali os particulares em colaboração. Particulares em colaboração. Tá? Então, para vocês visualizarem, os servidores públicos. Tá? Nós temos ali, ó, os servidores, eles são estatutários. Temos ali os servidores seletistas, aqueles que exercem emprego público, né? Os seletistas. E temos os temporários, os ACTs. Temporários. Tá? Então, a Lei 8.112 ela vai se aplicar aos servidores públicos estatutários federais. Federais. Então, é aqui que a nossa Lei 8.112 vai se aplicar aos servidores públicos civis estatutários federais. Por que eu falo isso? Porque a banca ela pode trazer uma questão assim, que a Lei 8.112 se aplica aos agentes públicos federais. E aí? Veja só, agentes públicos é tudo isso aqui. Servidores públicos são esses aqui. Servidores públicos estatutários, seletistas e temporários. Então veja que não tem nada a ver, é uma coisa totalmente diferente. Agentes públicos com servidores públicos. Quando eu falo agentes públicos, olha só, tem os agentes políticos, servidores e particulares em colaboração. Tá? Servidores públicos está dentro dos agentes públicos. Tá? Mas não quer dizer
que quando eu falo agentes públicos, estou falando somente de servidores públicos. Não. Quando eu falo agentes públicos, eu coloco também os agentes políticos. E a Lei 8.112 se aplica a eles? Claro que não, vai se aplicar, como eu falei aqui, ó, aos servidores públicos estatutários federais. Beleza? Então, só uma boa dica da prova para vocês aí não confundirem esses conceitos, tá bom? Então, agora, galera, nós vamos entrar de fato aí na Lei 8.112. Então, primeiramente, a Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Tá? A Lei 8.112. O alcance dessa lei. Quem ela alcança? Então vamos anotar ali. O alcance dela. Então vejam só, o alcance dessa lei. Então ela alcança ali a União, servidores da União, autarquias, e também as fundações públicas. As fundações públicas. E óbvio, federais, né? Aliás, nós estamos falando de servidores civis federais. Então, o alcance dela é para servidores da União, autarquias, fundações públicas federais. Tá? O conceito. Vamos anotar ali um conceito. Então vejam só. O que é servidor? Servidor. Então, quando nós falamos em servidor, é aquela pessoa que está ali investida em um cargo público. Então, pode anotar ali, pessoa investida em um cargo público. Em um cargo público. Ou seja, servidor é aquela pessoa que ela é investida em um cargo público. Então imagine o seguinte, pessoal. Estamos lá numa rodovia. Se você desce do carro no meio da rodovia, vem um caminhão parando você, ó. Ele vai parar? Né? Bom provável acabar de passar por cima, né? No máximo desviar. Então vejam só agora. Se você investe uma pessoa com um cargo público, ou seja, a investidura é o Estado dando o poder dele para você, investindo o poder dele em você. Então agora ele vai lá, coloca uma farda da PRF, vai lá no meio da rodovia e faz assim, seu caminhão não vai parar. Óbvio que ele vai, por quê? Porque você foi investido com o poder do Estado. Então isso é a investidura. Então, o servidor é aquele que corre com a investidura. Investidura. E a investidura, aqui é uma grande pegadinha, né, das provas. A investidura ocorre com o quê? Ocorre com a nomeação? A investidura ocorre com o exercício? Não. A investidura ocorre com a posse. Isso aqui, pessoal, não cai em prova, isso aqui despenca.
trazendo exatamente essas pegadinhas, que a investidura vai ocorrer com a nomeação, que a investidura vai ocorrer com o exercício. Não, a investidura ocorre com a posse. Tá? Então, a investidura, o cargo é o Estado dando o poder dele para a pessoa, a partir do momento que ela é servidora. Tá? Então, quando que a pessoa é servidora? A partir do momento que foi lá e assinou a posse. Mas nós vamos falar mais detalhadamente sobre a posse lá na frente, tá? Agora vamos anotar um outro conceito ali. Vou apagar aqui. Vamos falar agora sobre o cargo público. Então nós temos ali o cargo público, um conceito sobre cargo público. Então, quando nós falamos em cargo público, o que é um cargo público? Ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades Então, esse é o conceito no cargo público. É um conjunto de atribuições e responsabilidades. Tá? Quem pode prover o cargo público? Provimento. Como que ocorre o provimento de um cargo público? Então, olha só, anotem lá. O provimento, ele se dá de duas maneiras. De caráter efetivo e em comissão. O que quer dizer efetivo? Efetivo que vocês estão fazendo agora, estudando para serem aprovados no concurso público. Então, cargo público provimento efetivo ocorre com a aprovação em concurso público. É o que nós estamos falando aqui, né? Comendo o pão que eu já amassou, estudando para ser aprovado no concurso. Em comissão. Em comissão é aquele que tem livre exoneração e livre nomeação. Né? Aquele que a autoridade, ela, não quero mais você, tchau, vou te exonerar. É livre nomeação e livre exoneração. Tá? Não passa por prova, nem nada disso. Então, aqui para vocês, alguns conceitos aqui do efetivo. Então, o efetivo, ele tem ali a parte do concurso, ele passa por estágio probatório, e também ele tem a coisa mais maravilhosa desse planeta, né? Que é a estabilidade. Após ser aprovado no estágio probatório. O comissionado, ou seja, aquele que prova o provimento do cargo em comissão, ele é de livre. Livre. Nomeação e livre exoneração. Exoneração. Tá? O comissionado. Tem um conceito que é bom vocês anotar ali. Que pode aparecer em prova. Ad nutum. Ad nutum significa, né? Nomeação ad nutum, exoneração ad nutum, livre. Tá? Pode aparecer em prova esse termo aqui. Então vocês já sabem o que significa livre nomeação e livre exoneração. Tá? Deixa eu só apagar aqui, pessoal, para a gente continuar falando sobre conceito aqui do cargo público. Agora, pessoal,
que é bem legal e bem cobrado em prova. Quem pode acessar um cargo público? Quem pode prover um cargo público? Brasileiros? Estrangeiro não pode? Não, tá louco, né? Já pensou? Aqui entre nós brasileiros já é uma briga de foice no escuro, agora tem que concorrer com os estrangeiros? Já pensou? Tá lá uma prova que cai, raciocínio lógico, matemático, estatística, né? De repente desce lá um avião cheio de chineses. Não, ocuparam todas as vagas, né? E acabou. Então vejam só, o cargo público ele é acessível. Ele é acessível. Então vocês podem colocar ali aos brasileiros. Brasileiro. Agora, quando eu falo de brasileiro, eu estou colocando brasileiro nato ou estou colocando brasileiro naturalizado? Porque se lá na prova tiver brasileiro nato, tá errado. Tá? Quando eu falo brasileiro, é o nato e o naturalizado. E o naturalizado. Então, eu não estou falando apenas do brasileiro nato, mas sim do brasileiro nato e do naturalizado, tá bom? Porque não pode haver distinções entre ambos, entre nato ou naturalizado. E agora os estrangeiros. Então a lei 8.112, ela trouxe alguns cargos que o brasileiro, que o estrangeiro pode acessar. Pode prover esse cargo. Todos? Não, só alguns. Ela trouxe aqui, porque entre nato e naturalizado ela pode fazer distinção? Não pode. Existe cargo que somente brasileiro nato pode ocupar? Claro que existe. Temos lá na Constituição Federal, o mp3.com, né? Mas, fora isso, não pode haver distinções. Claro, tem algumas salvas ali, mas estou falando de âmbito geral. Então, os estrangeiros. Quais são os cargos que os estrangeiros podem? E lembre, né, pessoal, quando eu falo estrangeiro, não é brasileiro naturalizado. Tem pessoal que confunde com isso, né, porque já estudou ali as situações do brasileiro naturalizado, que ele era estrangeiro, veio para cá. Então, assim, quando eu falo brasileiro nato e naturalizado, não existe distinção. Brasileiro, ponto. Estrangeiro não é aquele brasileiro naturalizado, tá? Totalmente diferente. Deixa bem essa ressalva, porque já tem bastante aluno que me perguntou. Então, estrangeiro. Quais são os cargos que o estrangeiro pode ocupar? Então, nós temos ali de professor, também ali de técnico e científico. Né? Aí nas universidades e instituto de pesquisa. Claro, né? Universidades federais. Instituto de Pesquisa Federal. Tá? Afinal, a Lei 8.112 é para servidores públicos civis federais. Então aqui, pessoal, uma informação bem importante para vocês. Quais são os cargos que os estrangeiros podem assumir? Professor, técnico ou científico em universidades federais ou instituto de pesquisas federais, tá bom? E como falei, né, pessoal? Tem que fazer a leitura desse estatuto, olha, umas 5 vezes mais ou menos, tá? E essas aulas, elas ajudam no entendimento de alguns conceitos, né? Para você montar o seu resuminho. Então eu não vou trazer a lei aqui e ficar lendo para vocês. Isso vocês fazem em casa, né? Vocês leem em casa aí. É que nem aquela frase, né? Pegar a lei,
bundinha na cadeira, né? Até ela ficar igual uma aspirina. Sabe uma aspirina? Ali quadrada, branca e com um risco no meio, né? Aí você tá bom. Então vamos lá. Para criação ou extinção de um cargo. Como que funciona? Então, para ser criado um cargo, para fazer a extinção de um cargo, então, primeiramente, né, pessoal, depende de lei. Ponto. Para a criação ou extinção de um cargo, depende de lei. Mas tem uma situação, uma observação que eu quero trazer para vocês ali. Marquem ali. Observação. Que um decreto autônomo né, autônomo, ele pode extinguir cargos. Pode fazer a extinção de cargos também. Mas somente de, olha só, extinção de cargos vagos. Tá? Somente extinção de cargos que já estejam vagos. Pode ser feito por um decreto autônomo. Não necessariamente depende de lei. Beleza? Só essa informação aí que é importante. Os cargos, então, eles possuem denominação própria, né? Como assim denominação própria, professor? Temos aí cargo assistente administrativo, né? Aí professor, policial, é a denominação do cargo, né? E ele tem também ali, ó, vencimentos, pagos pelos cofres públicos. Tá? Pelos cofres públicos. E outra situação que eles cobram quando eles perguntam sobre os cargos, olha só, é vedado ali prestação de serviço gratuito, salvo que sejam expressas em lei. Então não pode você querer prestar serviços gratuitos aí ao serviço público. Não, é vedado, é proibido. E como é que eles colocam lá na prova? Permitido a prestação de serviços gratuitos. Né? Ou também, eles podem colocar vedado a prestação de serviços gratuitos. Ponto. Tá certo ou errado? Tá errado porque existe uma exceção, salvo em casos previstos em lei, tá bom? Então lembrar que existe essa exceção, tá? Falar sobre, pessoal, o concurso público. Vamos falar um pouco sobre ele. Como que ele está ali na Lei 8.112, né? Que é bem importante também a gente saber desses detalhes. Eu não vou trazer todos que estão ali, porque é muita coisa, né? Então, eu vou trazer somente aqueles que é mais cobrado aí nas provas. Então, ó, concurso público. Então, concurso público. Alguns detalhes ali. Concurso público, ele é de provas ou provas e títulos. Ou de provas e títulos, tá? Então, lembrar também, pessoal, essa parte aqui dos títulos. Os títulos, eles são meramente classificatórios.
Como assim, professor? Quando nós falamos em provas, a prova que lá, né, quando você marca o xizinho, ela é de caráter eliminatório e classificatório. Né? De acordo com a sua nota, vai te classificar lá, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ou vai te eliminar se você não atingir o mínimo ali de nota para ser considerado aprovado. Beleza? Ali, um concurso que tem ali um teste de aptidão física, né? Ele é somente de caráter eliminatório. Se você não fez aquela pontuação mínima que exige no edital, tchau, vai com Deus. Né? Agora, a prova de títulos, ela era meramente classificatório. Ou seja, se você tem, show de bola, vai melhorar a tua classificação. Se você não tem, zero, zero, não tem título nenhum, eu vou ser eliminado por isso? Não, não vai ser eliminado. O que vai acontecer é você estar numa posição e acabar, né, ficando mais para baixo ainda por conta que os candidatos que estavam atrás e você tinham títulos e passaram. Tá? Então, por exemplo, que é somente meramente classificatório. Um ótimo conceito aí. A validade. A validade aí do concurso. Então, a validade é de até 2 anos, uma única vez prorrogável, por igual período. Por igual período. Pode trazer lá de 2 anos, totalmente errado, né? É até 2 anos, no máximo 2 anos. Prorrogável uma única vez, por igual período. Então pode ver aí, edital com 6 meses de validade. Pode prorrogar? Pode, uma única vez. Por quanto? Por mais um ano? Não. Se o edital veio 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Então não pode passar de 2 anos, beleza? Agora, o concurso vigente. O concurso que está vigente, né? Ainda está dentro do seu prazo de validade. Que tem aprovados. Aprovados que não são nomeados. Não foram nomeados ainda. Tá? Esses aprovados estão dentro das vagas, mas não foram nomeados, certo? O concurso ainda está vigente. Pode, então, ter um novo concurso? Pode ter um novo concurso? Agora é o seguinte, a Lei 8.112 diz uma coisa, a Constituição Federal diz outra. Tá? Então, olha só. A Lei 8.112, que é nosso objeto de estudo aqui. Ela diz que não. Não pode. A Constituição Federal diz que pode. A Constituição Federal diz que pode. Aí, né? Só que eles têm o quê? Prioridade na nomeação. Prioridade na nomeação. Como assim? Aquilo que a gente, né, tinha lá na nossa pré-escola, o amiguinho chegou antes, ele é primeiro, é a vez do amiguinho. Então, ou seja, eles foram aprovados, não foram nomeados. Concurso está vigente. Vou abrir um novo concurso. Beleza? Pode abrir. Mas, antes de chamar, antes de nomear os aprovados desse novo concurso, primeiro é aqueles lá. Mas isso é Constituição Federal. Pela Lei 8.112, não. Vai agora, professor, como é que eu respondo isso aí?
Então, você vai responder de acordo com a Lei 8.112. Afinal, é o nosso objeto de estudo aqui. Vai estar lá no enunciado da questão, de acordo com a Lei 8.112. Responda. Você vai responder de acordo com a Constituição Federal? Claro que não. Vai responder de acordo com a Lei 8.112. Beleza, pessoal? E a reserva de vagas? Vou colocar aqui. Ó. A reserva aí de vagas, né, para deficientes. Para deficientes. Como que funciona? Quanto, aliás, é, lembrar, né? Então, é de até 20% das vagas. Então, porcentagem reservado, né, para vagas PCD até 20%. Pode ser menos? Pode vir com 15? Sim. Pode ser 25? Não, porque é o máximo 20%. Beleza, pessoal? Então, finalizamos a nossa aula de hoje, uma parte mais introdutória da Lei 8.112, mas que cai muito nos concursos. Beleza, pessoal? Aguardo vocês na nossa próxima aula e até mais. Bons estudos!